Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. No episódio de hoje a gente está aqui para falar sobre o curso que muitos consideram como a mãe de todas as engenharias, a Engenharia Civil. Eu conversei com o Kevin, estudante da 8ª fase de Engenharia Civil lá na Unigran-Rio, no Rio de Janeiro, e a gente falou sobre a versatilidade dessa engenharia no mercado de trabalho, sobre o período de graduação e muito mais, então fiquem ligados que o papo de hoje está bem legal. Apenas dando aquele lembrete para que, se você ainda não segue a gente no Instagram, Facebook, siga lá, facebook.com/ajudauni, Instagram, @ajudauni, você pode seguir a gente para ficar sempre por dentro, não perder nenhum episódio. E lembrando também que ontem, no domingo, estreou o nosso novo quadro, o Vida na Uni, onde a gente fala sobre as nossas vivências e histórias na universidade, e esse primeiro episódio foi sobre morar sozinho, como é que foi o processo pra gente, então confiram também depois que tá muito legal. Então, sem mais delongas, eu sou Alexandre Lenfers e esse é o Ajuda dos Universitários. Então, Kevin, muito obrigado por estar aqui conversando comigo, muito obrigado pela tua presença. Então, se apresenta aí pro pessoal, fala aí do teu nome, de onde é que tu é, quantos anos tu tem. Pô, Alexandre, muito obrigado a você pela oportunidade aí. Eu vou estar passando um pouquinho da minha experiência aí no curso de Engenharia Civil. Então, cara, meu nome é Kevin Ferreira de Menezes, eu tenho 21 anos atualmente e moro no Rio de Janeiro, cara, cidade maravilhosa, onde o caos reina, né? Eu estudo atualmente numa faculdade privada, bem conhecida aqui no Rio de Janeiro, não sei se é conhecida no Brasil afora, porque não me aprofundei nesse tema. Eu estudo na Universidade Unigran-Rio e eu estou no 8º período no momento, falta um ano para acabar e eu mal posso esperar para acabar. Bom, vamos voltar um pouquinho então e começar quando tu tava lá no ensino médio. Da onde é que veio essa vontade de fazer engenharia civil? Como é que foi esse período pra ti? Então, cara, já pegando assim, meu ensino médio eu fiz integral porque de manhã eu estudava o ensino médio e à tarde eu estudava no ensino técnico. No colégio ao qual eu estudava eu tinha essa possibilidade. Antes de entrar no ensino médio eu não tinha nenhuma perspectiva do que eu queria ser. Provavelmente eu tava tentando ser astronauta, vivendo no mundo da lua, alguma coisa assim, porque é sonho de moleque, entendeu? Conversando com alguns amigos, falando até mesmo com os meus familiares, me indicaram a fazer o curso técnico de edificações. E quando eu entrei no curso técnico de edificações, cara, eu me apaixonei pela área da engenharia civil, que esse curso é voltado para realmente te formar um técnico primeiramente, mas para a área civil. E sendo assim, cara, eu fui estudando e me apaixonando cada dia mais pela área a qual eu tô cursando agora e a área que eu também trabalho. E, cara, aí assim que eu terminei o curso técnico, velho, eu fui direto pra engenharia civil. Curtiu a área, já emendou direto ali? Sim, porque é uma área a qual eu me apaixonei. E, cara, é uma área muito boa mesmo, é uma área que diverge muito. Ainda mais que a engenharia civil é a mãe de todas as engenharias. E se você pegar um pouquinho da história aí, cara, ela acontece desde o Egito Antigo, cara, para construir as pirâmides e tudo mais. Os caras que faziam as grandes construções da antiguidade tinham um conhecimento absurdo, né? Tem coisas que até hoje a gente não consegue imaginar direito como os caras faziam. Eles eram verdadeiros gênios da engenharia, né? Exatamente, cara. Não tinha nenhum curso, não tinha nada e os caras iam lá e faziam, metia a cara e fazia. Até hoje não se sabe como construir as pirâmides do Egito, é um fato. Tecnologias legais também, tipo os aquedutos de Grécia e Roma, né? Tinha os jardins suspensos da Babilônia. Não, mas falando do técnico ali, tu comentou que tu fez o técnico, se identificou com a área e já foi direto. Eu acho muito legal. É um tipo de ensino que ele não é tão acessível assim, né? Mas tem os IFs ao redor do Brasil, Senai também tem em alguns lugares. E eu fiz técnico também, eu fiz eletrotécnica. Pra mim foi no sentido contrário, assim. Eu tive a experiência profissional, assim, do eletrotécnico, de experimentar uma área, descobri que não gostava e fui pra outra. E nesse sentido também é muito bom, sabe? Tanto pra tu se descobrir na área, quanto pra tu descobrir o que tu não gosta e ir pra outra. Exatamente isso que você falou aí. No meu caso eu tive sorte, cara, porque eu fiquei em dúvida entre fazer o técnico de segurança do trabalho e fazer o técnico de edificações. Graças a Deus eu fui pro técnico de edificações, que foi a área que é onde eu me encontrei mesmo. Porque assim você se descobre na área, em uma área que realmente você quer cursar, que você quer seguir, que você quer ir até o fim e realmente viver aquilo, porque é o que sempre falam, né, cara? Se você trabalha com o que você ama,
você nunca vai trabalhar na vida. Porque você está fazendo aquilo por prazer. Isso é bem legal. E como aconteceu contigo, também acontece com outras pessoas. Tenho amigos meus que fizeram técnico comigo e que não se encontravam na área, hoje em dia estão fazendo computação, advocacia. Isso difere, mas é sempre bom você conhecer as áreas antes de você entrar num curso. Porque se você entrar no curso e não curtir a área, você só vai perder o seu tempo ali. Bom, então ali no final do técnico, tu teve que começar a se preparar pro Enem, né? Como é que foi esse período pra ti? Então, cara, período de Enem, pré-vestibular é sempre uma correria doida, né? Na vida de qualquer estudante aí, é uma época, cara, que você fica com muita pressão, que você passa mal, que você tem que correr atrás, que sabe que aquele dali é o ano que você tem que dar 110 de você para você passar em alguma área na Universidade Federal. No meu caso, eu prestei o Enem 3 vezes, cara. A primeira foi de teste, a segunda eu queria, ver até onde eu chegava, e a terceira que foi realmente para valer. E é sempre bom também, né, fazer esses testes antes de você fazer realmente o Enem, se você, claro, tiver a condição. Porque você já pega muita experiência, você já pega o tempo de prova, você já vai aprendendo. Até lidar com o nervosismo do momento, né? Porque fazer um simulado em casa e fazer o Enem lá na hora é totalmente diferente, né? Não, exatamente. É aquele tempo mesmo de prova. Eu tirei 720 na nota do Enem da última vez que eu fiz. Eu passei para 3 faculdades federais, que eu passei para Física na Cefet, passei para Ciência da Computação na UFRJ e também passei para Engenharia Mecânica na UFS, que seria do Espírito Santo, porque eu tenho meus familiares lá, eu também botei para lá, tentei ir para lá e eu tinha nota para passar. Porém, eu decidi não ir para Espírito Santo, porque meus familiares moravam muito longe da faculdade, decidi não ir, porque também é uma área muito boa, engenharia mecânica. Para a Cefet, para a UFRJ, eu não quis ir mesmo porque eu não estava me identificando com a área. Porque desde quando eu saí do técnico, eu já sabia que eu queria uma área de engenharia. E assim eu decidi não e entrar na faculdade particular. Mas isso foi uma decisão minha própria e atualmente eu trabalho, estudo, estou finalizando. Eu consegui dar meu jeito, graças a Deus. Bom, então passado esse momento aí, tu finalmente entrou na faculdade. Como é que foi, assim, tua primeira impressão do curso? Tu já se identificou logo de cara ou bateu algum arrependimento, alguma matéria ali da primeira fase que tu não curtiu tanto? Como é que foi? Então, cara, quando eu entrei na faculdade, o primeiro contato foi uma decepção com o coordenador do curso, que infelizmente, quando eu entrei na faculdade, a engenharia civil estava muito em baixa. E, já tinha mais de 10 mil desempregados engenheiros civis na época. E o meu coordenador do curso chega falando realmente essa notícia, que tinha mais de 10 mil desempregados no Brasil inteiro na área de engenharia civil, porque não tinha mais vaga porque estava em baixa. Então, cara, isso foi um baque muito, muito alto e foi realmente o coordenador da engenharia civil falando pra gente. Pra um calouro chegar na faculdade e ouvir isso. Exatamente, não soube cativar, tá ligado? Mas, gente, relaxa que atualmente a engenharia civil tá crescendo, tá voltando ao pico que era antes, tá saindo muita obra, então não desanime, porque é igual a vida, é feita de altos e baixos, então não desanime, continue na área. Mas a minha primeira impressão foi essa, de um baque, assim, que o primeiro dia de aula o professor e o coordenador falar isso foi, realmente um baque. Mas foi engraçado, né, falando agora. Na minha primeira fase, eu tive muita dificuldade em algumas matérias, por exemplo, cálculo 1, que eu nunca tinha visto na vida e eu não sabia fazer nada. Não sabia integrar, não sabia derivar, não sabia nada. Geralmente quem sai do ensino médio nunca teve contato com esse tipo de matemática, né? Realmente. E essa matéria realmente foi um susto para mim, mas também teve outras matérias que eu me identifiquei muito. Na primeira fase, a gente já precisava ter alguns domínios mais de geometria 3D. É muito divertido você ficar olhando as coisas por outra perspectiva, porque aquilo pode ser uma coisa, se você olhar um pouquinho de lado, pode ser outra. Então, é bem divertido essa matéria, eu gostei muito. Tirando essas dificuldades que você tem normalmente no começo da engenharia, cara, o restante foi tudo mil maravilhas. É um curso excelente que eu sou apaixonado, realmente. Eu posso nem falar muito porque eu sou realmente apaixonado pelo meu curso.
que eu faço. Cara, é isso. Tirando esses baques que você tem na primeira impressão, cara, se você se manter firme, se você continuar indo ao teu caminho, fazendo o seu caminho, cara, você vai ter muitas recompensas. É uma faculdade muito boa, é um curso muito bom. E, tipo, sempre tem aquele tabu, né? Aquele tabu épico, que é engenharia, medicina e direito. Sim, a tríade suprema da universidade. Exatamente. Tem essa treta insana aí, cara. Porque você não pode ter medo de fazer, cara, só porque tem renome, assim. Você tem que meter as caras e ir, porque todos os cursos são difíceis. Só que tem aqueles que você vai ter mais facilidade de pegar e aqueles que vão ter mais dificuldades em pegar e talvez não seja a área desse cara. Então você não pode desistir. Todos os cursos são extremamente difíceis, porque não tem essa de um ser maior do que o outro. Mas falando em dificuldade, tu comentou ali que o teu único baque foi com cálculo na primeira fase. O que tu fez pra se adaptar a ele? Quais as dicas que tu pode dar pra quem vai entrar não sofrer tanto com cálculo? Então, mano, estude. É a única dica que eu tenho pra dar pra todo mundo, estude. Graças a Deus, a faculdade onde eu estudo tem um sistema de monitoria muito frequente. Tem monitoria praticamente para todas as matérias, e isso ajuda muito. Quando eu tive o baque em cálculo 1, eu tive que fazer monitoria para aprender melhor, até mesmo, e a monitoria não é feita pelos professores, é feita por alunos que passaram naquela fase e foram muito bem naquela fase. Então você está aprendendo ali com um colega seu, entendeu? Então já é diferença, não tem aquele respeito tipo de professor e aluno, aquele medo, né, que você tem, se eu perguntar vai me achar burro. Não, é um colega seu que tá ali te ensinando e ele vai te explicar tudo que você tem. E isso me ajudou muito na primeira fase. Cara, estudei bastante. A dica que eu tenho pra todos, cara, é que assim, se a faculdade tem monitoria, se tem biblioteca, se disponibiliza livros para que você possa estudar, usufrua disso da faculdade, porque isso ajuda pra caramba. No primeiro período, para eu conseguir passar em cálculo 1, eu precisei ficar horas dentro da biblioteca, horas em monitoria para eu conseguir passar, porque realmente foi uma matéria que eu tive bastante dificuldade em aprender. Mas agora, cara, eu já tô cascudo, consegui passar. Acostumou já? Acostumei. Então, agora tu já tá na 8ª fase, já passou aí por praticamente o curso inteiro. Olhando pra trás, quais que tu enxerga como sendo os principais pontos negativos e positivos do teu curso? Os principais pontos positivos é que a engenharia civil ela é conhecida como a engenharia mãe das outras engenharias. Por mais que você vá para uma engenharia específica, como é o caso da elétrica, mecânica ou até mesmo ambiental, na engenharia civil você pode abranger todas essas áreas. Um exemplo bem prático disso é que o engenheiro civil pode fazer um leque muito grande de pós que pode ser feito após finalizar a graduação. Pode migrar para a área ambiental, pode migrar para a área de elétrica, pode migrar para a área de mecânica, qualquer área, porque abrange tudo. Pontos negativos, cara. Pontos negativos até o momento eu não vi, cara. Os pontos negativos eu acho que seria mais a perda de sono, né? Que você não dorme mais, você só estuda diretaço. Mas é aquele gostinho bom, tá ligado? É aquela recompensa. Quando tu vê seu 10, quando você chega lá e abre e vai pra prova e tira seu 10, é uma recompensa muito grande que você nem pensa nisso. O ponto pior, assim, é a pressão que tem na faculdade, que isso vem de qualquer faculdade, como é normal. Qualquer curso, no caso, né? Tirando isso, cara, só vejo pontos positivos, porque é uma área muito boa para quem quer seguir, para quem realmente gosta de construções, que quer saber como é feito tudo, porque a gente vai desde o solo, onde não tem nada, até elevar o prédio, ou fazer um mausoléu, ou fazer uma ponte, ou um túnel. Realmente, abrange muita coisa, e isso é o principal ponto positivo da Faculdade de Engenharia Civil.
E é isso que te faz ser tão apaixonado pelo curso, cara? O que te cativa tanto nessa área, assim? Então, cara, eu sou muito curioso. Realmente eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de saber sobre tudo e, tipo, eu gosto de estudar estruturas. Eu olho para uma estrutura, eu gosto de saber como que ela foi feita, eu gosto de como ver os momentos que tem naquela laje, naquela viga, e momentos são a força que uma carga exerce sobre a laje. Sobre uma laje ou qualquer outra coisa, sobre um plano, etc. Isso é realmente uma paixão minha. Tipo, você olhar para o Empire State Building e saber que aquilo foi feito as mãos de um homem e ver que aquela é uma das construções mais famosas do mundo e ver como ela foi construída, o método de construção, saber como foi feito desde o início, saber que você também pode projetar aquilo e realmente conseguir fazer aquilo. É muita coisa que eu sou apaixonado. E se você perceber, cara, engenharia está presente em tudo. Em qualquer coisa que você veja e está presente até mesmo dentro do nosso corpo, cara. É um fato muito curioso que tem certos países europeus que eles admitem engenheiros estruturais, no caso, né, engenheiro civil estrutural, né, com ênfase em cálculo estrutural, para que sejam médicos, porque médicos fisioterapeutas, claro. Que eles sabem onde tensiona qualquer parte do seu corpo e sabem onde está presente o seu mecanismo de, por exemplo, se movimentar, de abrir e fechar o braço, abrir e fechar a mão. Isso é um fato muito interessante, cara, porque, cara, se você pensar assim, pô, vou ser engenheiro, vou trabalhar com terra, vou trabalhar com isso, pra cima e pra baixo, só vou trabalhar com construção. Não, cara, você pode ser um médico em outro país. Isso só mostra o quão versátil é a área, né? Exatamente. É uma área realmente muito versátil, a qual você pode incluir qualquer coisa que você quiser fazer, o curso de engenharia civil pode te botar nessa área que você quer fazer. Porque você pode trabalhar tanto em obras de campo quanto em escritórios, fazendo apenas cálculos e não somente fazer visitas, trabalhando com cálculos ou até mesmo com análise de estruturas, que você não precisa ficar na área onde que a obra está acontecendo praticamente. Que você só vai receber um laudo e você vai estudar aquele laudo. Você pode estar em campo também, botando a mão da massa, pegando concreto, supervisionando o peão trabalhando, correndo atrás e além de poder fazer ainda uma área que também é muito conhecida na engenharia civil, que é a parte de planejamento e controle das obras, que você pode fazer quem sabe aí, após terminar a faculdade, um cursinho de gerência de projetos, ao qual você vai pegar a gerência do seu projeto e você vai controlar ele do começo até o final. É muito versátil, assim por dizer. Bom, falando um pouquinho agora da tua faculdade, que é a Unigran-Rio, né? Como é que é a metodologia de ensino do teu curso aí na tua faculdade, a questão dos professores e da estrutura dos laboratórios, esse tipo de coisa? Então, aqui a metodologia de ensino da Unigran-Rio é uma metodologia muito boa, que é a metodologia ativa. Que até o próprio slogan dela fala, né? Você além da sala de aula. Essa metodologia ativa, o que é? É você tirar os alunos da sala de aula para viver o que eles realmente estão estudando para fazer. Ou seja, lá é um campus aberto, um campus realmente enorme, e você pode ver os professores tiram da sala de aula para que você possa ver a estrutura da faculdade inteira. Eles vão te explicando os pontos dependendo da matéria que você está fazendo. Eu diversas vezes já saí da sala de aula para ver um encanamento na parede porque a minha professora estava explicando sobre hidráulica. Eles utilizam muito esse método porque eles acham que é mais eficaz, e realmente é muito eficaz. Tem alguns finais de semana que são patrocinados pela Unigran-Rio, ao qual você pode ir lá e visitar uma obra na prefeitura, porque a Unigran-Rio tem parceria com a prefeitura aqui de Duque de Caxias. Agora falando um pouco sobre a infraestrutura da faculdade, os laboratórios são bem equipados, tem muitos equipamentos de ponta,
tem todos os equipamentos necessários para que você possa entender como é a estratégia de um laboratório real de engenharia, até mesmo de fazer uma obra. Para você ter noção, cara, eu tive que fazer uma estrutura de concreto em miniatura dentro da minha faculdade. Além que eu tive que fazer um muro também, cara, realmente de bloco, tijolo e cimento. Eu tive que aprender a fazer um muro dentro da faculdade. Ah, mas é da hora isso porque tu consegue botar a mão na massa e ver pra que serve aquilo que tu tá aprendendo, né? Porque se tu fica só na teoria, tu não vê as coisas se concretizando aí, até fazendo um trocadilho. Realmente, por a Unigran-Rio sempre participar desse novo estudo aí de metodologia ativa e tal, conquista muito o aluno e tira ele muito fora da sala de aula, porque assim você vai aprender na prática o que você realmente está estudando. Também tem uns laboratórios que são os laboratórios o pessoal exatamente de engenharia, que são os laboratórios virtuais que tem lá, ao qual tem equipamentos de 3D para você ver uma obra real acontecendo. Que você vai lá, pega um óculos Rift, só que para pobre. Tem uns óculos de realidade virtual e lá você consegue se transportar para dentro de uma obra. E você consegue ver ela 360, consegue se mover dentro da obra, consegue ver cada parte de uma obra sendo construída. Isso é um fato muito interessante, porque o mundo, cada dia mais, está se atualizando, está se desenvolvendo e está tendo mais tecnologia. Então, temos que aprender a utilizar essa tecnologia a favor de nós, né, cara? E também a favor do ensino. E isso conquista muito os alunos. Se você ver, eu acho que a Unigran-Rio só perde pro laboratório da UFRJ, porque o laboratório da UFRJ é um mundo também, né? Federais geralmente tem laboratórios muito grandes, né? Sim, enormes, né? Até por causa do tamanho dela, que a minha é grande, mas não chega de uma federal, né? Bom, e falando em termos de matéria, assim, qual foi a matéria que tu menos gostou no curso e qual foi a matéria que tu mais gostou? A matéria que eu menos gostei foi cálculo, cara. Cálculo de 1 ao 4 foi uma decepção enorme, velho. Realmente, eu só sentei na graxa, de verdade. E, rapaz, eu nunca pensei que uma matéria iria infernizar tanto minha vida. Tu chegou a reprovar alguma vez, não? Não, graças a Deus não. Sempre passei, mas passei com aquela mão de Deus me ajudando no final do túnel, tá ligado? Me passando assim, tipo, no assopro. E a matéria que eu mais gostei, cara, é de estruturas, de cálculo estrutural. Não é só uma matéria que eu posso falar, né? Tem que abranger algumas, porque quando fala em cálculo estrutural, todo mundo pensa, pô, deve ser uma matéria muito pesada, deve ser uma matéria lá que você fica só calculando. E não é isso, cara. Cálculo estrutural é um conjunto de matérias, pelo menos na minha faculdade é assim. Eu não sei se em outras faculdades tem tipo cálculo estrutural 1, 2 e 3. No caso da minha faculdade, o que eles pegam? Eles pegam a matéria de isostática, de peristática, estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, estruturas de aço. Isso tudo se torna um cálculo estrutural. Essa é a matéria que eu mais gostei, porque é uma matéria específica da área, é uma matéria a qual também eu quero seguir futuramente na minha vida profissional. É uma matéria que você estuda muitos princípios da física, mas esses princípios da física aplicados no sistema real, não só aquele dali num plano, de um carrinho tá andando. É realmente a física bem desenvolvida, bem dentro de construções, até mesmo através da natureza, porque tem a matéria de concreto, estuda muito índices da natureza, por exemplo, vento, água, chuva, sol, muitos índices físicos, até mesmo terremotos. E para tudo isso você tem que ter um leque muito grande, tem que ter uma mente muito aberta para entender como aquele ventinho, aquela brisa que passa, vai afetar na tua estrutura. Bom, falando um pouquinho de atividades dessa classe, assim, o que tu fez durante a tua graduação? Questão de palestras, se tu participou de algum grupo de estudos, eventos que rolavam na tua faculdade, etc. Então, cara, eu frequento muitas palestras, lá tem bastante incentivo para palestra. Acho que todas as faculdades também têm a famosa semana do curso, né, que no caso... Semana acadêmica, né? Semana acadêmica, e lá a faculdade tem um calendário acadêmico muito bom, com palestras sensacionais. Você pode participar de palestras até mesmo que não é do seu curso.
Durante a minha vida acadêmica, eu participei de muitas palestras com ênfase em engenharia, até mesmo com ênfase em outras coisas, porque lá tem um leque muito aberto de opções que você consegue acessar. É só apenas você se inscrever e entrar na sua palestra. E lá tem as semanas acadêmicas. Tem a semana, normalmente no começo de junho, é a semana de engenharia. E isso ajuda demais, cara. Porque o que acontece? O coordenador contrata, né, ou chama uma pessoa que é vivido na área, que já é engenheiro há muito tempo, para que você possa entender um pouco sobre como é a vida no cotidiano de um engenheiro. E essa pessoa vai lá, conversa contigo, você tira várias dúvidas que você tem, e isso só te dá mais motivação para continuar no curso. Isso é bem divertido também, você aprende muito indo a palestras. Para quem acha que é só, por exemplo, uma perda de tempo, não é. Você aprende muito nas palestras, você pega um pouco de vivência diária, né, como a gente chama. Nas palestras também, logo, se você não tiver a oportunidade de estar ingressando na tua área, assim que eu começar a faculdade, né, cara, você vem pegando um pouco dos macetes do pessoal que já é mais vivido, né, que tá lá te dando uma ajuda, te mostrando como é o dia a dia. E grupo de estudos, cara, eu tenho um grupo de estudos que até hoje tá ativo, graças a Deus, senão a gente tinha se ferrado muito. E isso ajuda muito também. Se você tá ali com um grupo de estudos, com seus amigos, que sempre tem aquele momento de brincadeira, aquele momento de descontração, isso é bom porque você aprende mais do que você tentar aprender sozinho essa matéria. Sobre eventos, tem eventos bem interessantes que acontecem na faculdade, que toda a faculdade praticamente para, velho. Que seria Semana da Ponte do Picolé, Semana da Ponte de Palito de Picolé, que... Ah, sim, famoso. Os alunos graduandos lá vão lá e fazem uma ponte de picolé e tem que resistir o peso específico que o professor passa, né? Que todo ano muda a quantidade de quilos que tem que aguentar. Mas pra quem nunca ouviu falar, dá uma ideia aí de quantos quilos mais ou menos porque é bem surpreendente, na real. Então, cara, minha ponte aguentou 127 quilos. Feito de palito de picolé, né? Feito com palito de picolé e cola de madeira. Nada mais, nada menos do que isso. Eu acho muito da hora isso. Então, isso já é uma matéria específica, que é isostática. Nessa matéria você vai aprendendo como se comporta a estrutura. Você aprende como é feito o momento, você aprende como as forças atuam sobre aquela estrutura que você está impondo essa força. Você vai aprendendo isso durante o curso. E lá, não sei se todas as faculdades são, né? Mas na minha a prova final é uma ponte de palito de picolé. Você tem que estudar, tem que fazer um projeto, você tem que saber de até mesmo 1 milímetro do palito de picolé para que ele possa resistir mais. Você tem que bolar de um jeito, cara, que aquela estrutura não ceda com pouco peso. Teve pontes que quebrou com 20 quilos, teve pontes que quebrou com 30, 50, 60, e tem aquelas que aguentam bem mais de 100 quilos. Teve uma vez, cara, que uma ponte aguentou 600 quilos. Nossa! Uma ponte muito robusta e enorme também, que foi feita até mesmo pelo 10º período, né? Que eles estavam fazendo um TCC sobre. E, cara, absurdamente, tu ficou olhando assim, o bagulho não quebrava. O professor subiu em cima da ponte e não quebrou. Pra ter noção. Falando agora de estágio ainda nessa área de coisas extra ao curso, né? Tu já tá fazendo estágio? Tu já fez estágio? Como é que tu tá nesse quesito? Eu já trabalho na área. Eu tive a oportunidade de começar estagiando em uma empresa que atualmente presta manutenção, só que ela também pega obras civis. Eu comecei estagiando, depois de alguns anos eu fui promovido a ajudante, né? Ajudante administrativo. Tu começou em qual fase a estagiar? Então, eu comecei na segunda fase. Comecei a jogar currículo pra cima e pra baixo, e tentando. Isso não te impede, cara. Você começar na primeira e segunda fase, tem muita empresa que tá tentando pegar aí um cara, primeira e segunda fase, pra ensinando ele a vivência diária. Já tem outras empresas que são mais específicas, né? Que já quer o cara que saiba tudo, que faça um foguete de cabeça, né? Que faça um foguete na cabeça e ele voe
para qualquer lugar sem nem dar nenhum problema. Mas tem outras empresas também, por exemplo, essa que eu tive a sorte de entrar, que está procurando essas pessoas com pouca experiência para que elas possam aprender e realmente se tornar um bom profissional lá na frente. Comecei estagiando, mas não foi pela faculdade, foi por distribuir currículos, etc. Graças a Deus fui promovido e agora eu estou com um emprego estável. Carteira assinada já. Carteira assinada, tudo certinho. Mas isso você tem que se dedicar, você tem que correr atrás, você tem que realmente fazer o seu nome e mostrar que você tá realmente ali para aprender e, tipo, comer aquilo como fosse o melhor prato do mundo e botar suas caras à tapa. Nossa, mas é muito da hora, tu já tá conseguindo trabalhar na área, né, antes de se formar, muito bom. Sim, é muito bom mesmo. Só que o que acontece? Nesse caso de estágio, cara, a faculdade tem convênios com algumas empresas que fornecem estágios e que você pode aguardar para você entrar no estágio dessa empresa. Mas isso você tem que aguardar até o 5º período, porque é a partir do 5º período que essas empresas contratam. No meu caso, eu já fui por outra vertente. Eu precisava de dinheiro, eu precisava continuar pagando minha faculdade, eu precisava ter o meu dinheiro. Então eu fui realmente e comecei a distribuir currículo e realmente fui chamado para muitos lugares que não tinha nada a ver com a minha área. E eu não aceitei nenhum, porque, cara, se eu tô estudando engenharia civil, eu quero trabalhar na engenharia civil, ou o mais próximo disso possível. Um fato, uma dica muito importante, cara, é que não vale a pena você tentar trabalhar em outra área. Claro, sempre botando aquilo, se você tiver condições, e sua família também, de continuar pagando a faculdade para você, sem você estar trabalhando, no caso, né? Mas, cara, não vale a pena você ingressar em outra área que você não está cursando, que você vai ser infeliz, que você não vai ser bem remunerado, que você não vai você tá ali por uma necessidade. Isso vai te atrapalhar muito na sua vida acadêmica, até na sua vida profissional. Então, se você começar no estágio, tem muitas empresas famosas aí, cara, que você consegue arranjar um estágio básico para você entrar realmente em engenharia civil, que você consegue ingressar como estagiário lá e conseguir ir se formando lá. E a maioria dos estagiários que entram, né, nessas empresas, quando formam, viram engenheiros. A empresa já contrata, já mantém ali. Já contrata por engenheiros, porque como fazem casa, tipo Minha Casa Minha Vida, né? Eles trabalham muito com essas construções de Minha Casa Minha Vida, então sempre está precisando de engenheiro. Tente focar na sua área, tente arranjar algo dentro da sua área. Essa é uma dica muito importante. Foi uma dica que familiares me deram, que amigos me deram também. E, cara, realmente, se você trabalha com o que você ama, você nunca vai trabalhar. Porque todo dia eu vou trabalhar feliz, entendeu? Bom, tu já falou um pouquinho antes o quão multifacetado é o engenheiro civil, né? Mas quais que tu enxerga como sendo as funções que o engenheiro civil desempenha na sociedade? Então, cara, o engenheiro civil é realmente o principal contribuinte para a sociedade, porque se não existisse engenheiros civis, cara, a água encanada da sua casa não chegava até a sua casa, a luz elétrica também não chegava. Isso tudo é uma questão de engenharia, não só da civil, mas de todas que existem, né? Que seria de elétrica, de mecânica, etc. E, cara, assim, um engenheiro civil projeta, gerencia, executa muitas obras para que possa melhorar a qualidade de vida de toda a população em geral. A principal contribuição dele é melhorar a qualidade de vida das pessoas como um todo. O engenheiro é uma das principais profissões que ajudam a sociedade a evoluir, porque se não fosse por eles, a sociedade ainda estava vivendo dentro de cavernas ou na época da pedra ainda, cara. Porque você não saberia como realizar construções a qual fossem devidamente habitadas para o nosso cotidiano. Para que você possa ter um conforto. Você continuaria dormindo no chão ou qualquer outro lugar. Para criar a sociedade, precisou de um engenheiro para que pudesse botar todas as condições adequadas para que tivesse moradia, infraestrutura, que você pudesse ter uma vida boa.
Para quem ouviu até aqui e confirmou seu interesse pela engenharia civil, o que tu pode indicar de material pra galera dar uma olhada, assim? Questão de livro, documentário, um filme? Então, mano, os programas que eu indico aí pro pessoal, que é um programa muito famoso, muito conhecido, que eu praticamente vejo quase todo dia e também conheço muitos familiares que veem esse programa, que são os Irmãos à Obra, né, cara? E isso eles te mostram uma estrutura diferente do que é praticada no Brasil, que lá eles usam wood frame, que é tipo uma placa de gesso, muito parecido com a placa de gesso que a gente usa aqui, e com uma estrutura totalmente de madeira, que é muito utilizado lá nos Estados Unidos, que não é tanto aqui no Brasil, que aqui no Brasil a gente usa mais o tijolo cerâmico mesmo ou o bloco de concreto, né, que é mais conhecido. Outro documentário que eu já vi, particularmente eu gosto muito, Obras Incríveis. Esse documentário abrange muitas edificações que já foram construídas pelo homem, mostra a visão do engenheiro, mostra os projetos, mostram como cada parte que foi construída, são projetos que são conhecidos pelo mundo inteiro. Outro muito interessante também, um documentário que você pode ver no YouTube, que é sobre a Ponte Rio-Niterói, aqui do Rio de Janeiro, que realmente foi um projeto que levou muitos anos, quase 10 anos de estudo para projetar aquela ponte sobre o mar, e que foi uma das maiores obras que foi realizada aqui no Rio de Janeiro. E mostra todo o processo, cara, desde dos projetos, estudo de projeto, até a conclusão da ponte e a primeira passagem do prefeito sobre a ponte do Rio-Niterói, que foi uma caminhada do começo da ponte até o fim. E que é muito interessante de ver porque abrange muitas coisas muito sobre estrutura, muito sobre projeto, muito sobre os cálculos necessários e sobre todo o planejamento e controle da construção que eles tiveram nessa obra. Eu acho que esses são os três principais. Se você quiser dar uma pincelada também sobre as obras do Niemeyer também, é muito boa. Por mais que ele seja arquiteto, ele fala muito sobre o engenheiro dele, que é o Lúcio Costa. Então é bem interessante você ver também. Você pode ver o livro. Eu não sei se tem algum documentário sobre ele na internet, provavelmente tem, mas eu li o livro dele e ele fala muito sobre o Lúcio Costa, que era o engenheiro dele, né, praticamente. Que Oscar Niemeyer é um nome realmente conhecido até fora do Brasil. Bom, então agora pra gente fechar nossa conversa, quais são as tuas perspectivas pro futuro, assim? Em qual área tu se vê trabalhando? O que tu planeja fazer no futuro da tua profissão? Então, cara, eu pretendo, assim que finalizar a faculdade, entrar numa pós-graduação de cálculo estrutural, que é uma área que realmente eu quero seguir. Me vejo realmente sendo um engenheiro, indo pra campo, correndo atrás de obra, fazendo o que eu gosto. Além de ser feliz com aquilo que eu trabalho, eu quero também ter uma vida confortável com aquilo que eu trabalho. Então eu me vejo sendo um engenheiro, pelo menos assim, eu sonho ser um engenheiro de renome. Não sei se meu nome vai estar pro Brasil inteiro, como de Lúcio Costa, mas eu espero que sim. Cara, é isso, viajar, correr atrás de obras, projetar, calcular, ser realmente não um engenheiro só de obras pequenas, mas sim de obras grandes. Pegar monumentos, fazer de tudo um pouco, entendeu? Porque como eu sou engenheiro civil, posso ir para qualquer área que eu quiser, mas a área que eu me vejo trabalhando é realmente de cálculo estrutural. Então, Kevin, muito obrigado pela tua participação, pela conversa que a gente teve. Então agora, se tu quiser dar algum recadinho final, deixar a tua rede social pro pessoal que quiser te encontrar, poder te seguir, fica à vontade agora, o momento é teu. Primeiramente, eu quero agradecer muito a você sobre essa oportunidade e também agradecer esse projeto incrível que tu tá fazendo aí, cara. Eu espero que realmente você tenha muito sucesso com esse projeto, que eu achei muito interessante quando você me apresentou e eu topei na hora por causa disso. Rapaz, minhas redes sociais, Menezes, que é o meu Instagram. Menezes com 2E no final. Também tem o meu Twitter, que é KVS_Lourenco. Independente de qual curso vocês escolherem, se dediquem, se esforcem, corram atrás, porque só depende de você o seu futuro. Então, faça o certo, estuda, corre atrás. E, cara, boa sorte a todos.
Sucesso para todos que estão escutando. E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você escutou tudo e gostou, não deixa de mandar para um amigo, que eu tenho certeza que se ajudou você, também vai ajudar muito ele. E é claro, siga a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/ajudauni, Instagram, @ajudauni. Se você está ouvindo no Spotify ou qualquer agregador de podcast, siga a gente aqui. Se você estiver ouvindo no YouTube, se inscreva no canal, ativa ali as notificações para não perder nenhum dos próximos episódios. Então é isso, a gente se vê na semana que vem e tchau!